Bem, nessa segunda parte do vídeo que trata do processo administrativo tributário estadual, nós vamos examinar na sequência o artigo 11 da Lei 6537/73, que relaciona todas as hipóteses de infração tributária formal. É um artigo muito extenso da Lei 6537, ele praticamente esgota o alfabeto, né, de tantas situações que caracterizam infração tributária formal, e não tem necessidade de nós lermos, e eu recomendo aos meus alunos que assim o façam, mas não nesse momento aqui na nossa aula. O que é importante frisar aqui é que algumas infrações têm a previsão de uma penalidade mínima. Por exemplo, a infração descrita no inciso 5º do artigo 11, a linha F, né, que é transportar ou depositar mercadoria de terceiro desacompanhada no todo ou em parte da documentação exigida pela legislação tributária. A multa mínima é de 5 UPFs, né, o que equivale mais ou menos em torno de R$100. Né? Mas atenção, nós temos que ter presente o disposto no parágrafo 3º do artigo 11, porque, vejam, se não houvesse a previsão de uma multa máxima, haveria um risco muito sério de que determinadas infrações de menor lesividade seriam punidas num percentual muito expressivo. Por exemplo, imagina a situação de um caminhão transportando mercadorias equivalente a R$1 milhão. Como a penalidade prevista aqui é de 10% do valor das mercadorias, nós teríamos uma penalidade equivalente a R$100 mil, caso, por exemplo, o documento fiscal contivesse um pequeno erro de preenchimento, né? Ou poderia se esquecer a menção do CNPJ ou do peso da mercadoria ou algo dessa natureza. Embora essas infrações formais concernentes a documentos fiscais tenham sido bastante restritas, né, sofrem uma restrição muito grande depois do advento da nota fiscal eletrônica, não são tão comuns assim esses erros de preenchimento. Mas o que estabelece o parágrafo 3º é uma multa máxima, né? Quando no dispositivo houver a aplicação de uma multa mínima, a multa máxima não poderá exceder a 75 vezes a multa mínima. Então, nesse caso do artigo 11, inciso 5º, a linha F, como a multa mínima é de 5 UPFs, né, a multa máxima não poderia ser maior do que 75 vezes 5 UPFs. E no caso aqui nós teríamos uma multa máxima menor de R$7.500. Né? Bem, essa parte inicial que descreve as infrações, né, é uma parte que não está lá no processo administrativo tributário federal, né, e que é algo muito peculiar da nossa lei gaúcha. No artigo 16, né, nós temos, portanto, o início aqui do procedimento e do processo na sequência administrativo tributário estadual. Né? O artigo 16, já no seu parágrafo 1º, estabelece que o início do procedimento exclui a espontaneidade. Obviamente, exclui a denúncia espontânea da infração e, conforme estabelece o parágrafo 2º, que valerá por 90 dias, prorrogável por igual período pela prática de atos. Né? O que não pode é ter início uma fiscalização e simplesmente o fisco deixar de praticar quaisquer atos e com isso o contribuinte fica à mercê de uma fiscalização que não tem fim. Né? Aqui é importante ter presente, portanto, que o artigo 16, né, estabelece a exclusão da espontaneidade a partir do início da fiscalização. Né? Já na sequência, o artigo 17 estabelece os requisitos do lançamento. Lá no seu parágrafo 1º estão contidos a qualificação, o local, a hora, a descrição, a matéria tributável, a capitulação legal, enfim, todos aqueles elementos que são imprescindíveis para o lançamento. Caso não estejam presentes, o lançamento será nulo e obviamente, vale sempre lembrar
que a nulidade formal de um lançamento não interrompe o prazo decadencial. Ou seja, a nulidade de um lançamento não faz com que o fisco possa refazer o lançamento, desconsiderando a norma que estabelece que, ao lançar, o prazo máximo a ser atingido é de 5 anos, contados retroativamente à constituição do crédito tributário. Bem, o artigo 19 estabelece uma regra acerca da intervenção do sujeito passivo. O que eu posso traduzir aqui do juridiquês para o português, se assim me permitem, é que quem fará a defesa, quem poderá assinar a impugnação, sendo pessoa jurídica, o próprio administrador, ou sendo um terceiro, que seja um advogado inscrito na ordem dos advogados. Atenção aqui em relação àquelas procurações que conferem poderes de gestão, né? Sobretudo concedido a gerentes, a contadores. Esses não poderão assinar a defesa administrativa ou a impugnação administrativa, apenas o advogado, até porque é um ato privativo da advocacia, né? Exceto a permissão de o próprio contribuinte fazer essa defesa, e quem assinaria então seria o administrador da pessoa jurídica. Bem, na sequência nós temos os dispositivos que tratam das notificações. Eu recomendo que vocês leiam aí, inclusive, esse resumo que está disponível a vocês. E o que importa aqui, nós podemos lembrar do próprio artigo 10 da lei, vou retroagindo um pouco, é a possibilidade de que o contribuinte, ao sofrer um auto de infração, efetue o pagamento e, com isso, tenha como consequência, como prêmio por não discutir administrativamente, a redução da multa em até 50%, né? Vejam, o artigo 24 estabelece que a fase litigiosa do procedimento inicia-se com a impugnação. Na verdade, o que está dizendo é que a impugnação dá início ao processo administrativo, né? E aí o seu parágrafo 2º estabelece todos os requisitos da impugnação: a autoridade a quem é dirigida, a qualificação, o valor impugnado, as razões de fato. Aqui nós não temos nada muito diferente daqueles requisitos da impugnação que estão também lá no Decreto 70.235 em nível federal, certo? A quem cabe julgar? Bem, em primeira instância, ao subsecretário da Receita Federal, a norma que está lá no artigo 36 da Lei 6537. Em segunda instância, conforme estabelece a própria Lei 6537, caberá ao Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais, né, que julgará o processo administrativo em segunda instância. Vejam que o artigo 39-A estabelece a possibilidade de julgamento em uma única instância quando o valor do autolançamento for inferior a 3.850 UPFs. Isso equivale a algo próximo a R$80 mil. Essa norma foi entendida como inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Afinal de contas, a instância única já foi entendida em nível federal como uma afronta ao devido processo legal substancial, certo? E de certa forma, nós estamos falando de valores irrisórios, estamos falando de valores próximos a R$80 mil. Portanto, o contribuinte poderá, caso tiver um crédito tributário constituído em valores inferiores a esse, buscar no judiciário o direito a levar eventual recurso para a segunda instância, um recurso de ofício, um recurso voluntário, melhor dizendo. Bem, o artigo 41 estabelece que, em caso de julgamento favorável ao contribuinte em primeira instância, essa decisão será reexaminada, é o conhecido recurso de ofício na esfera administrativa. E também o artigo 44 prevê a possibilidade do recurso voluntário. Atenção para o prazo, aqui é de 15 dias, o contribuinte tem o prazo máximo de 15 dias para apresentar recurso à segunda instância, que, como eu dizia antes, nos termos do artigo 49, é de competência do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais, do TARF, que é composto de representantes da Fazenda Pública e dos contribuintes. Bem, das decisões do TARF, cabe o pedido de esclarecimento, nos termos do artigo 58, que é algo muito semelhante aos embargos de declaração,
no prazo de 5 dias, na hipótese de omissão, contradição ou obscuridade. Ou ainda, nos termos do artigo 60, o pedido de reconsideração, né? Na hipótese de a decisão de segunda instância der provimento ao recurso de ofício. Vejam, naquelas hipóteses em que o contribuinte tinha uma decisão favorável em primeira instância, essa decisão era levada à segunda instância para ser reexaminada. Em sendo dado provimento ao recurso, ou seja, sendo modificada a decisão de primeira instância, o contribuinte tem a possibilidade de fazer esse pedido de reconsideração. E, por fim, o artigo 63 da lei estabelece a hipótese do recurso extraordinário, da decisão do Tribunal Administrativo de segunda instância, quando proferida com voto de desempate, ou ainda quando a decisão em segunda instância for divergente de outra Câmara ou do próprio TARF. E o prazo aqui é de 10 dias. Bem, meus caros, com isso nós encerramos uma rápida abordagem do processo administrativo tributário estadual e eu recomendo a todos que leiam a Lei 6537 e examinem isso. Muito obrigado a todos.